Bom, boa tarde a todos e todas que compareceram aqui no debate. Desejo Pinheiros, a história do PT, professor Lincoln Seco, historiador da USP. Não sei quem teve a oportunidade de ler o livro, mas ele é bem interessante, estava comentando aqui atrás agora, porque quem é petista assim, acaba abrindo o livro com um pouco de desconfiança. Nossa, será que corrente que é esse cara que está escrevendo? O que ele vai falar? Será que ele vai exaltar o partido? Será que não? E ele consegue superar tudo isso e fazer um relato bem bacana sobre a história do partido, sobre a história do país. E eu não vou me alongar, não, eu vou passar a palavra aqui para o Lincoln Seco. E quem tiver a oportunidade de ter lido o livro, eu acho bacana comprar, porque é uma bela aula de história do Brasil mesmo. Eu convidei muitos amigos, até que não eram petistas, para vir participar do debate, porque eles ficam muito provocando a gente e acabam não entendendo como funciona a dinâmica interna do partido. E seria muito bacana também se eles pudessem estar aqui para entender um pouco isso. E o legal de fazer esse debate aqui dentro do PT, eu tive a oportunidade de ver na internet o debate que você fez fora, numa associação. Aqui a gente fica mais livre para debater as contradições. E vamos que vamos. E obrigado por todos por comparecerem. Passo a palavra aqui para o Lincoln Seco. Agradeço as palavras do Caio, a todos que vieram aqui para me ouvir no Diretório Zé de Pinheiros. Eu queria de antemão avisar que o tipo de debate mais difícil para mim é exatamente com petistas, né? Sempre é pior falar com os petistas, num certo sentido, porque são todos militantes mais jovens ou mais velhos, mas que têm sua memória, né, de um determinado aspecto da vida ou da história do partido. E eu fiz um livro, estava até falando aqui para o Edu, né? O meu livro é um livro de história, pelo menos tenta ser, né? E não de memória. E o que é muito difícil, foi difícil para mim também, porque eu fui militante do PT desde os 15 anos, 16 anos, nos 80. Então esquecer também a nossa trajetória pessoal é bastante difícil. Mas eu vou tentar aqui fazer um breve relato do livro, de qual foi o propósito do livro, e aproveitar para ouvi-los, né? Porque assim eu aprendo mais, porque o livro já está em segunda edição, espero que tenha uma terceira, eu vou corrigindo até as coisas que os militantes estão reclamando, né? Eu fiz um debate, por exemplo, em Campinas, aí já teve gente que me falou, não, mas você não falou disso. Depois você não falou do núcleo de empresários do PT, que é importante, você não falou de... Né? Mas é um livro síntese da história do partido, né? Evidentemente que nenhuma história trata do todo da vida de um partido como o PT. Eu também parti de uma ideia do Antônio Gramsci, né? De que, na verdade, contar a história de um partido que tem uma importância como o PT tem na história do Brasil é contar a própria história do Brasil, né? No seu período de formação e desenvolvimento. Eu fiz, em primeiro lugar, uma tentativa de tornar aquele modelo tradicional que os sociólogos criaram para explicar o PT nos anos 80 um pouco mais vivo no campo da história. Porque normalmente a gente sempre ouve falar que o PT foi um produto de um novo sindicalismo, um produto da ação da Igreja Católica, principalmente, e também de militantes oriundos da esquerda anterior ao PT, a esquerda comunista, nos seus vários matizes. Eu acrescentaria também o fato de que o PT também foi formado por um conjunto de intelectuais de origem socialista ou até liberal, que foram importantes no período inicial do PT. Os militantes provenientes da esquerda anterior ao PT também não podem ser agrupados de uma única maneira, até porque muitos, como nós sabemos, trotskistas também de várias, né, origens, outros vinham da luta armada, então isso também tem que ser melhor ainda estudado, né? E mesmo quando a gente fala que a Igreja Católica, por exemplo, foi fundamental na formação do PT, isso também tem que ser melhor debatido, né? Porque, em primeiro lugar, a Igreja Católica no Brasil nunca deixou de ser majoritariamente conservadora. Em segundo lugar, no início, no final dos anos 70,
a igreja via até com maus olhos um partido que parecia ser muito sindicalista e estreito, e não um partido popular, né, como muitos católicos progressistas propunham. Uma outra coisa também que eu tentei desenvolver no livro é o estudo da diversidade regional enorme do PT. O PT no resto do Brasil é muito diferente do PT formado em São Paulo. Hoje ainda a gente tem carência de estudos sobre o PT em várias cidades do Brasil, mas já existem alguns estudos, algumas dezenas, eu diria, entre artigos e livros. Então, quando a gente pega o PT no Acre, ou o PT numa cidade como Maringá, ou Londrina, ou no Espírito Santo, na Bahia, ou no Maranhão, em cada lugar desses há uma força que foi preponderante, muito diferente de São Paulo. Em alguns lugares, os grupos trotskistas fundaram praticamente o PT sozinhos. Em outros lugares, o PT foi produto da ação de sem terra, né, como em algumas regiões do Mato Grosso. Em outras cidades, foi a Igreja Católica, de fato. O PT nasceu dentro de salão paroquial, né? E agora em São Paulo, evidentemente que o chamado novo sindicalismo teve um peso muito maior. Então é preciso a gente resgatar em primeiro lugar, essa diversidade regional do PT. O PT não é uma coisa só. Eu fiz uma periodização que foi a seguinte. Para mim, o PT nasce em 78, ou seja, antes da sua fundação, né? O seu período de formação, ele é de 78 a 83. Porque nesse período de formação, em que o partido existe antes do partido, de certa forma, e mesmo depois da fundação oficial, o PT ainda parece um conjunto de movimentos sem uma organicidade. E um conjunto de movimentos ditados por núcleos, por grupos de base, com grande autonomia. Esse período de formação, ele só é superado por uma maior organicidade do partido depois de 84. Por quê? Porque a partir de 84 surge, como vocês sabem, né, um pouco antes, a articulação do 113, que vai ter um papel decisivo durante vários anos numa maior centralização do partido. Além disso, o próprio PT entra numa nova fase em que ele participa de um ascenso de lutas de massas como não havia no Brasil, como não houve no Brasil antes da história do Brasil. Porque é um período em que a CUT é fundada, né? Se desenvolvem as lutas do Sem Terra através do MST, se desenvolve a maior campanha de massas da história do Brasil, que foi a campanha das diretas já. A campanha pela Assembleia Nacional Constituinte, né, e a formação da Assembleia Nacional Constituinte. Greves gerais, o nome ocorreu depois. Portanto, havia uma força, né, nesse movimento de massas, e o PT foi o partido que conseguiu absorver, né, grande parte dessa energia popular que se desenvolveu nos anos 80. E acabou se tornando o principal partido da esquerda brasileira já nesse período. Ele ofuscou os outros concorrentes. Os partidos comunistas, por exemplo, tinham esperança, né, que nesse período de reorganização eles voltassem a ter o papel que eles tinham tido antes de 64. Não por outro motivo, não ingressaram no PT, não tiveram suas organizações. É o caso do PCB. O PCB, nós esquecemos que, mesmo no meio sindical, ele ainda foi um forte concorrente do PT até meados dos anos 80. Né? Até uma frase do Lula, que eu cito no livro, no Instituto Cajamar, nos anos 80, o Lula diz assim: os comunistas nos atrapalharam muito, né? Tivemos que disputar muito com os comunistas. Então, eles ainda tinham uma capilaridade no movimento sindical que era importante. Só que nesse ascenso do movimento de massas, o PT acaba se tornando hegemônico no campo da esquerda. Mas eu digo que nesse momento o partido é principalmente um partido ainda de oposição social. Por que de oposição social? Porque ele ainda não é um partido com uma forte presença institucional, no sentido de que ele ainda não tem muitas prefeituras, pouquíssimos deputados federais, estaduais, vereadores, etc. É um partido que tem muita força social, portanto até uma força de impacto na opinião pública, na grande imprensa, mas ele não tem um poder decisivo nas instituições políticas do Brasil. Ele não interfere.
Mesmo na Assembleia Constituinte, o PT tinha uma bancada diminuta, apesar dos deputados aparecerem muito, porque fizeram propostas importantes na Assembleia Nacional Constituinte, mas na Assembleia Constituinte, o projeto do PT é derrotado. No debate, Bezerra de Pinheiros, a história do PT, professor Lincoln Seco, historiador da USP. Não sei quem teve a oportunidade de ler o livro, mas ele é bem interessante, estava comentando aqui atrás agora, porque quem é petista, assim, acaba abrindo o livro com um pouco de desconfiança. Bom, boa tarde a todos e todas que compareceram aqui. E eu não vou me alongar, não, eu vou passar a palavra aqui para o Lincoln Seco. E quem tiver a oportunidade de ter lido o livro, acho bacana comprar, porque é uma bela aula de história do Brasil mesmo. Eu convidei muitos amigos, até que não eram petistas, para vir participar do debate, porque eles ficam muito provocando a gente e acabam não entendendo como funciona a dinâmica interna do partido. E seria muito bacana também se eles pudessem estar aqui para entender. Será que corrente que é esse cara que está escrevendo, o que ele vai falar, será que ele vai exaltar o partido, será que não? E ele consegue superar tudo isso e fazer um relato bem bacana sobre a história do partido, sobre a história do